Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para fazer novamente a live a respeito de poesia brasileira. Esse trabalho eu venho desenvolvendo já há 15 semanas e é um estudo a respeito da poesia brasileira. Então, o objetivo aqui é mostrar a vida do poeta, falar alguma coisa da vida do poeta e as principais poesias que a gente seleciona durante a semana para trazer para vocês. Essa live depois fica gravada no meu Instagram, vocês podem ver nas minhas postagens do Instagram e também no meu canal do YouTube, que eu convido vocês todos a seguirem, a acompanhar o meu canal no YouTube, Arthur Laisso. É um canal literário, onde eu estou botando todas as lives poéticas e várias informações a respeito de literatura. Então, para todo mundo que chegou, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar a falar de um poeta que foi muito importante para a literatura brasileira. Ele foi responsável pela introdução do modernismo na literatura brasileira. Nós vamos falar de Oswald de Andrade. Ele é o responsável inclusive pela organização, junto com o Mário de Andrade, e outros poetas da época, da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um marco importante na literatura brasileira, nas artes brasileiras, mas também um marco importante na literatura brasileira, porque através desse movimento que foi feito em 1922, houve uma cisão, vamos dizer assim, da arte seguir, a arte brasileira seguir os passos da arte europeia e a gente conseguir fazer, através dessa semana, a arte voltada para a arte brasileira, principalmente através do trabalho do Oswald de Andrade, que eu vou falar daqui para frente. Então, começando a falar do Oswald de Andrade, o nome completo dele era José Oswald de Souza de Andrade. Ele nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890 e também morreu em São Paulo no dia 22 de outubro de 1954, com 63 anos. Ele teve uma vida, uma obra imensas e em tão pouco tempo, 63 anos só. O nome do pai dele era José Oswald Nogueira de Andrade e a mãe Inês Henriqueta Inglês de Souza Andrade. A mãe dele era filha do poeta Inglês de Souza. Ele foi uma pessoa extremamente ativa, participou de vários movimentos, inclusive políticos brasileiros, viajou muito e até através disso tudo, ele teve vários relacionamentos amorosos, tá certo? Então, eu selecionei aqui os mais importantes da vida dele, que são 9 mulheres. Quando ele foi para a Europa, e ele passou vários meses na Europa, ele conheceu a Helena Carmen Rosballe em Milão, mas durou pouco tempo, só 3 meses. Depois ele conheceu a Henriette Denise Boufflers, a Camillat, em Paris, e ele ficou com ela durante muito tempo, inclusive teve um filho com ela. Depois ele teve a Carmen Lídia, uma dançarina espanhola que estava morando no Brasil. Depois disso, ele teve a Maria de Lourdes Ousani, que ele chamava de Daisy, de 1917 a 1922. Aí ele se casou realmente com a Tarsila do Amaral, em 1922 a 1929.
Uma outra mulher muito importante da vida dele foi a Patrícia Heder Galvão Apagu, que ele se casou, e ele esteve junto com ela desde 1928, né, se casou em 1930, ficou até 34 casado. Importante a gente observar aqui o seguinte: ele estava com a Tarsila do Amaral desde 1922 a 29 e com a Pagu já desde 1928. Então ele sempre tinha uma pessoa já encaminhada para fazer a troca, né? Depois da Pagu, ele teve ainda a Pilar Ferrer, de 1932 a 34, a Julieta Bárbara Guerrini, de 1934 a 1940, e a Maria Antonieta Dalckmin, que foi talvez a mais importante, porque ele dedica para ela muita poesia, de 1943 a 1954. A Tarsila do Amaral e a Pagu também foram muito importantes na vida dele. A Marisa está dizendo aqui, com certeza eu vou dizer até porque depois, porque elas fizeram bastante até divulgação mesmo do trabalho dele, da obra dele, né, porque era muito importante. Mas a Maria Antonieta Dalckmin era a quem ele mais dedicou poemas. Ele teve 4 filhos: o José Oswald de Antônio Boufflers de Andrade, que foi filho da Camiá. Depois ele teve o Rudá Poronominare Galvão de Andrade, filho da Pagu. E com a Maria Antonieta Dalckmin ele teve a Antonieta Marília Dalckmin de Andrade e o Marcos Dalckmin de Andrade. Como eu disse, o Oswald de Andrade, ele fez, né, o pontapé inicial praticamente do modernismo brasileiro. E o seu gênero literário era poesia, romance, teatro, né, crônicas, tá? Ele escrevia muita coisa, né, muitas obras, tá certo? Ele começou publicando em 1924 o Manifesto de Poesia Pau-Brasil. Nós vamos falar a respeito disso. Depois teve um outro manifesto, que foi um manifesto antropófago, e muitas obras em poesia, em romances, teatro, né? Inclusive um teatro importante que todo mundo já deve ter visto, né? As pessoas que moram em Juiz de Fora há mais tempo, O Rei da Vela, que foi apresentado algumas vezes pela divulgação em Juiz de Fora, no Teatro da Cultura, no Fórum da Cultura, né? Ele também fez foi editor de alguns jornais, como por exemplo de 1911 a 1918, que ele publicou O Pirralho, que era um periódico literário, político e de humor, né? Então fez várias traduções, foi um homem que tinha posses, tinha um conhecimento muito vasto, viajou muito, né? Falava algumas línguas. Então, começando a falar do Oswald de Andrade, ele foi um dos mais importantes, então, introdutores do modernismo brasileiro. Primeiro ele lançou os 2 manifestos, o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, né? E o seu primeiro livro de poesia se chamou Pau-Brasil, em 1925, que era só de poemas modernistas e longe, né, daquele estilo romântico que predominava na época. Foi um dos interventores e criadores da Semana de Arte Moderna, como eu disse, com parceria do Mário de Andrade, que era amigo dele, né? E eram os 2 Andrade, né? Ele era mais polemista, fazia mais confusão do que o Mário de Andrade, né? Então, assim, ele aparecia muito mais publicamente, ele moldou todo o ambiente modernista para poder, então, lançar a Semana de Arte Moderna. E essa Semana de Arte Moderna, gente, ela teve uma função importante, que foi uma função simbólica, mas uma função de criar uma identidade cultural brasileira, né? Estava tendo um século da independência do Brasil de Portugal,
né? E ainda tinha muita influência europeia na nossa arte, e essa semana então buscava criar uma identidade própria, uma alma nacional. Nessa mesma época, o Mário de Andrade publicou Macunaíma, que é um negócio, né, clássico da literatura brasileira, importante, né? Quem não conhece é importante que conheça. E o Oswald de Andrade foi muito além desse pensamento romântico, né? Diferente dos outros modernistas, tá? Ele misturava formas cultas e convencionais, né? Misturou tanto no teatro como nas teses, naturalismo, realismo, racionalismo, tá? E ele começava a misturar aquilo tudo para conseguir então uma identidade nacional, que eu vou explicar daqui a pouco. Interessava para ele formas ingênuas de expressão. O que essas formas ingênuas de expressão? Aquela forma dita pelo povo também, né? Então, ele descobriu, por exemplo, nas viagens a Paris, que a cultura africana e a cultura da Polinésia interferiam na cultura europeia. Por que no Brasil não podia acontecer um negócio desse, né? Então a gente tem vários segmentos da cultura brasileira, mas a cultura da época ela ficava muito em cima daquilo que a Europa trazia pra gente, né? Foi aí que ele criou, né? Ele queria criar esse popular com esse erudito, e aí ele começou a criar os manifestos. O Manifesto Pau-Brasil, por exemplo, né? Surgiu no mesmo ano um manifesto semelhante, que foi o Manifesto Surrealista de André Breton, na França, né? Isso mostrando, inclusive, que o Brasil estava acompanhando a vanguarda europeia, estava acompanhando a vida cultural europeia, importante, né? E o Oswald de Andrade então defendia, né, essa poesia pura, vamos dizer assim, não contaminada pelas formas pré-estabelecidas de se fazer a poesia. Ele falou: poeta sem reminiscências livrescas, sem pesquisas etimológicas, sem ontologia, né? Então, a ideia era criar uma arte que podia ser exportada, como o pau-brasil era exportado, né? A Marisa está dizendo: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Fiz Mário de Andrade. Já Oswaldo nos traz Miramar e Serafim. Sim, né? Eles foram importantes nessa época, tá? Então, o que ele queria dizer é o seguinte, né? A poesia existe nos fatos. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio, pelo acabamento técnico, né? Contra a cópia. Então, ele afirmou que a gente tinha base e tinha presente, tinha floresta e tinha escola, né? Uma raça crédula, dualista, né? A gente tinha tudo em mãos para poder fazer a nossa arte, né? Tirar essa coisa mesmo de copiar a história, a arte europeia, porque nós fomos colonizados. Tinha um ano de independência. Depois ele fez, em 1928, o Manifesto Antropófago, né? E aí, nesse manifesto, uma coisa importantíssima, porque teve muita inspiração aí em Marx, Freud, André Breton, Montaigne, Rousseau, né? E ele atacava nesse manifesto aquela literatura missionária de herança portuguesa, ainda Padre Antônio Vieira, né? Ele falou, antes de os portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade, né? Contra Goethe, que simboliza a cultura clássica europeia. Então, além disso, ele criou esse manifesto e assinou como tendo escrito em Piratininga, nome indígena de onde seria hoje a cidade de São Paulo, né? E colocou data desse manifesto de ano 374.
ano 374, da deglutição do bispo Sardinha. Quem conhece a história, né, sabe que o bispo Sardinha foi comido pelos canibais brasileiros, né, na época do descobrimento. O que ele queria dizer aqui? Ele fez um humor, né, mostrando que o Brasil tinha uma identidade diferente, nova, desde o descobrimento, né? E o que ele queria, né, era mudar realmente fazer uma diáspora em relação à cultura europeia. Então ele queria uma língua brasileira. Por isso usou na sua obra alguns desvios, por exemplo, como eu vou falar de um poema dele muito legal aqui, né? Do falante brasileiro. Ele, por exemplo, ele falou sordado, mió, né? Colocando isso como um erro criativo. Uma outra coisa importante desse manifesto, e por que ele chama antropófago, né, é que ele diz o seguinte: a diferença entre antropofagia e canibalismo. O canibal, ele come o ser humano, ele come para se alimentar. O antropófago, normalmente, ele se alimenta de um guerreiro mais forte, de uma pessoa importante, né, para poder adquirir a força, adquirir os conhecimentos, adquirir o que ele pode adquirir comendo, né, a carne desse guerreiro mais forte, né? Então é importante isso. A gente sabe que o que ele queria dizer nisso tudo, por que movimento antropófago? Ele dizia que nós não podemos ficar fora da cultura europeia, de todas as culturas. Nós temos que ter a nossa cultura. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que comer essa cultura que vem de fora, misturar com a nossa cultura e produzir, né, a nossa identidade, a nossa cultura nacional. E isso é super importante, né? Então, é absorver o estrangeiro, né, e criar o nosso. Ele era, por exemplo, contra religiões do meridiano, religiões que levavam ao cristianismo, e a favor de religiões indígenas, por exemplo, né? Então, nesse manifesto antropófago, inclusive, ele fala, muito a ver com Freud, né, a respeito dos totens, né, que as pessoas... O filho comia o pai e fazia um totem em relação ao pai poder estar ali, a representatividade, mas ao mesmo tempo ele foi inserido em si mesmo. Então, gente, falando um pouquinho mais rápido da vida pessoal dele, ele foi filho de uma família tradicional paulista, né, de classe alta cafeeira, tá certo? Iniciou seus estudos em 1990 na Escola Modelo de Caetano de Campos. Em 1901 ele entrou para o Ginásio Nossa Senhora do Carmo. Em 1903 e 1908 Colégio São Bento. Foi bacharel em Humanidades. Em 1909 ele iniciou a carreira jornalística, né? E também redator e crítico de jornal, de teatro, tá? Do Teatro Diário Popular, assinando a coluna Teatros e Salões, e ingressou também em 1909 na Faculdade de Direito. Em 1911, com a ajuda da mãe, a ajuda financeira da mãe, ele fundou então aquele jornal que eu falei, que é o jornal O Pirralho. Teve como colaboradores aí Amadeu Amaral, Voltolino, Alexandre Marcondes, Cornélio Pires, né? Em 1912, ele resolveu conhecer a Europa e visitou vários países, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, França, Espanha, tá? Manteve casos amorosos com um monte de gente, e foi nessa viagem aí que ele conheceu uma jovem dançarina de cabaré, né? A italiana Helena Carmen Rosbali, com quem ele ficou 3 meses. Na viagem inteira, 3 meses foi o maior tempo que ele ficou num relacionamento, tá certo? Depois ele conheceu em Paris a Henriette Denise Boufflers, uma jovem também abastada da sociedade parisiense, que ele chamava de Camilla carinhosamente. Ficou quase um ano namorando escondido até ir
conhecer a família dela. E aí depois, né, o pai dele faleceu e ele teve que voltar, né, para o Brasil, e ele trouxe a Cammia, tá certo? E aí ficaram juntos, né, na casa dele em São Paulo. Em 1914 nasceu o filho deles, o José Oswaldo Antônio Boufflers de Andrade, né? E ele tinha muitos casos extraconjugais, né? E um deles foi a próxima, que foi a Carmen Lídia, né? Que era uma dançarina espanhola que estava morando no Brasil desde 1915. Em 1916, a esposa descobriu e ambos se separaram. Aí ela voltou para Paris com o filho. E Oswaldo de Andrade continuou vivendo no Brasil sozinho, porque aí ele acabou o caso com a Carmen Lídia. Em 1917, começou a namorar com a Maria de Lourdes Ousani, apelidada de Daisy, né? E foi aí também, em 1917, que ele conheceu o Mário de Andrade, com quem ele organizou a Semana de Arte Moderna. Em 1918 ele se formou em Direito, né? Em 1922 ele se separou da Maria de Lourdes e já começou a namorar, né? Começou a ficar com a pintora Tarsila do Amaral. Em 1923 ele foi até a França para exigir a guarda do filho, né? De Cammia, e trouxe o filho para morar com ele. Ele primeiro deixou o filho estudando no Lycée Jacquard, em Lausanne, na Suíça. Depois foi com ele. E a Tarsila é uma pessoa importante, né, conhecida pela sua obra, e eles viajaram muito, né, para poder divulgar os trabalhos artísticos de ambos entre Portugal, Espanha, Senegal, e foi importante para os dois na época essa união. Em 1925, né, eles viajaram novamente, Grécia, Turquia, Israel, Egito, e foram morar juntos só em 1926. Aí teve a crise mundial em 1929 e ele rompeu, inclusive, a parceria com o Mário de Andrade, né? O casamento também não ficou muito bem, ele acabou se separando da Tarsila para assumir o relacionamento com a Pagu, com quem já se relacionava há um ano. Casou-se com a Pagu em 1930, né? Numa cerimônia pouco convencional. O acontecimento foi simbólico, feito no Cemitério da Consolação em São Paulo, né? O acontecimento apareceu em vários jornais e vários noticiários. Acho que isso é importante também para a fama dos dois, porque ela era também jornalista. E depois já tiveram um filho. O casamento com a Pagu o fez se aproximar da política, né? Ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Depois fundaram juntos o jornal O Homem do Povo, que durou até 1945. E então o Oswaldo de Andrade rompeu com o Partido Comunista. Desquitou-se também da Pagu em 1934 por traições, né? E foi viver com a pianista Pilar Ferrer, né? Com quem já estava há 2 anos. Então ele sempre tinha uma reserva, né? Após um mês se separou da Pilar e começou a namorar com a Julieta Bárbara Guerrini, uma jovem poetisa tradicional paulista de origem italiana. E depois, né, de levar uma vida boêmia, mantendo relacionamento com um monte de mulheres anônimas e famosas, em 1943 ele iniciou o namoro com a Maria Antonieta Dalkmin, uma jovem paulista de família rica, tradicional, de origem alemã, e eles foram viver juntos em 1944, e o casal teve 2 filhos, né? E permaneceram juntos até o seu falecimento em 1954. Ele morreu com 64 anos de idade, no seu quarto, vítima de um infarto, tá certo? E foi sepultado no Cemitério da Consolação, junto aos pais
e avós. Com relação à sua poesia, ele faz uma poesia bem modernista, né, como eu falei, onde ele vai misturando o popular e o tradicional, né, como por exemplo aqui, Mistério Gozoso. Abandonarás pai e mãe pelo tênis de bordo. As asas sobrarão no jazigo familiar. Correrá atrás da mentira o anjo de pernas curtas. Ou seja, né, a sua evolução na vida aí, você vai abandonar pai e mãe e vai voar, vai cair na vida e vai fazer, né, o que precisa fazer. A família do burrinho, um poema interessante, né? A família do burrinho. Vamos, Joseph, fugir. Para onde Maria ir? Joseph, jocoso. Shogouto, Jundiaí, ai. Depressa, sela o mangarito. Vamos com o vento sul. Onde serei cesariada? No presépio. Tenho medo da vaca. Não chores, darling, terno. Sweepstake de Deus. Maria, caí na ilegalidade porque, modéstia à parte, trago uma trindade no ventre. Nesse tempo, não havia ainda as irmãs Dione. Algumas palavras de inglês conhecido. A família sagrada partiu, sem saudades, levar para bandas do mar vermelho. Na poeira da madrugada, cruzou um olival o escaravelho. Quantas dracmas serão precisas? Exclamou o castiço esposo. Para esta viagem em torno da lei do mundo, estamos no século 3 ou 4 da fundação de Roma. Eu só tenho argent de poche. Não vai faltar, Joseph. Na verdade, Deus ajuda os rios. Sonhei que os serafins estão bordando uma estrela surda para Herodes não ver. Quero reis magos, trenzinho e monjolo, para Shirley Temple, porque o menino vem esse mundo salvar. O vento distribuía algodão pelos açudes. Joseph espancou o burrinho e riu. Belo mundo ele vem salvar. Já havia naquele tempo pouco leite para os bebês. Se faltar numerário, eu carrego na centena do mangarito e dou um viva ao faraó Hitler, antes que ele faça comigo o pogrom que fez com Moisés. Oportunista, gritou uma nuvem. José fingiu que não ouvia. A vida é um buraco. Enquanto não vier, Maria, a socialização dos meios de produção. Basta, gritou um anjo. São José seguiu pensando que os anjos realmente são reacionários e as nuvens provocadoras. Olha, que loucura que ele faz nesse poema da saída da família, da Santíssima Família lá, da José, Maria e Maria grávida, inclusive. E ele vai falando a respeito de falta do leite, ele vai falando, já ele bota um retrato da Shirley Temple, ele fala do Hitler, ele fala que a vida tá ruim, que tá faltando dinheiro, não tem. E é importante dizer assim, se faltar numerário, eu carrego na centena do mangarito. Já jogando no jogo do bicho. Muito interessante isso, né? Fronteira. Quero estudar filosofia em Paris. Não pode ser. Só se o compadre Antunes te mandar. Mas a vida, mesmo assim, é boa. O compadre Antunes faliu. A vida é boa. O compadre Antunes morreu. Velho sino mundo, que paras o teu ritmo no pânico e acelera os teus passos na sedição. A semente frutífera sem aviso, o mascarado, encherá de guizos tua mesa farta. Não pode ser. Mesmo assim, a vida é bela. A vida é boa.
Poeta nasceste, compromissado com a liberdade, e inutilmente conheceste a estrela do pastor. Né? E aí? Ele quer fazer mais, mas existem coisas que cerceiam, né? Existem coisas que não permitem. Poeta, nasceste compromissado com a liberdade, e inutilmente conheceste a estrela do pastor. É ou não é? É livre ou não é livre? Não é? Não pode ser. Então, o imigrado, quando vieres de torna viagem, trarás a cabeça exangue e a lembrança inútil dos que frequentaram o inferno. Trarás a cabeça como os caules amorfos, e teu coração beijará os perfumes da tarde. Estrondam em ti as iaras, desde Bilac. Somos internacionalistas e portugueses júniores. Gostamos de Camembert, do Nilo, de Frinéia e de mar, carvões do mar, náufrago entre os sustos e paisagens. I don't know my elders. Desde Gonzaga, somos pastores e desembargadores. Desde a prosopopeia, somos brasileiros. Né? Nesse aqui, em Estrondam em ti as iaras, ele fala isso, né? Desde Bilac. Nós somos internacionalistas, somos portugueses. Né? E já tinha essa ideia de estamos fazendo a poesia, estamos fazendo a arte da Europa, né? Então, importante, né? Ele tinha um estilo bem inusitado mesmo, Denise, era um negócio bem diferente, né? Porque ele usava coisas reais, não existe muito um eu lírico, né, na sua poesia, tem mais um relato de coisas populares, coisas que estão acontecendo, né, como ele falava que a poesia está em tudo, né, não tem que ficar criando uma forma de poesia clássica, parnasiana e etc, etc. Na poesia, você faz poesia com qualquer coisa, inclusive ele bota, né, coloca palavras aqui populares, mostrando que tinha que criar essa coisa do brasileiro, a língua brasileira, né? Escafandro. Debalde, o homem foi ao bordel. A poesia ficou nua entre grades como um meridiano. Mas tu escalaste o missal das janelas e libertaste a alga da Bíblia nas piscinas. Né? Que coisa, né? Ele tem um profano e o sacro, né? O hierofante. Não há possibilidade de viver com essa gente, nem com nenhuma gente. A desconfiança te cercará como um escudo. Pinta o escaravelho de vermelho e tinge os rumos da madrugada. Virão de longe as multidões suspirosas escutar o bezerro plangente. Sim, desse jeito, profano e sacro, né? Não há possibilidade de viver com essa gente, nem com nenhuma gente. Olha que coisa interessante, né? Desconfiança, né? Virão de longe as multidões suspirosas a escutar o bezerro plangente. Uma referência bíblica também aqui, né? De pessoas que vêm mesmo assim buscar uma informação, seguir um culto, uma coisa qualquer, mas né, que não tem jeito de você confiar nessas pessoas. Epitáfio, número 1. Sangras em cantos,
te arrancaram a gravata papillon, a flor do peito, como a um croupier vendido, e diante do mundo leram a tua desonra, porque não descerraste as maxilas do coração. Ele era meio ateu, Denise, não sei, mas ele, por exemplo, ele teve naquele manifesto antropofágico, antropófago, né, que ele falava que ele era contra as religiões meridionais que deram origem ao cristianismo. E ele gostava muito mais das religiões indígenas, então ele era mesmo, né, avesso a isso tudo, provavelmente ateu. Promontório. Que há por aí? Amor? Chuvas ao longe, jogo, mormaço, mentira, radar. Quase Moldravia isso aqui, né? Entendeu? Tem 7 versos, então não pode ser Moldravia, mas tem mais palavras em cada verso, né? Que há por aí? Amor, chuvas ao longe, jogo, mormaço, mentira, radar. Uma descrição do que tem por aí, né? Epitáfio número 2. Não terás os carros dos triunfadores, nem choros de escravos, porque quiseste libertar os homens. Estacará diante de ti a máscara da negação, lutarás com a vida face a face, sem subterfúgios nem dolo, e ficará o eco da tua queda. Você não terá os carros dos triunfadores porque não vai triunfar. Não terá choros de escravo porque você os libertou, né? Então, lutarás com a vida face a face e ficarás com o eco da queda. Olha que coisa. Um poema romântico. Saibam quantos este meu verso oferta. Saibam quantos este meu verso virem, que te amo do amor maior que possível for. Saibam quantos esse meu verso virem, que te amo do amor maior que possível for. Canção e calendário. Sol de montanha, sol esquivo de montanha, felicidade. Teu nome é Maria Antonieta Dalckmin. No fundo do poço, no cimo do monte, no poço sem fundo, na ponte quebrada, no rego da fonte, na ponta da lança, no monte profundo, nevada, entre os crimes contra mim, Maria Antonieta de Lamin, felicidade forjada nas trevas, entre os crimes contra mim, sol de montanha, Maria Antonieta da alquimia. Não quero mais as moreninhas de Macedo, não quero mais as namoradas do senhor poeta Alberto do Vieira. Quero você, não quero mais crucificadas em meus cabelos. Quero você, não quero mais a inglesa Helena, não quero mais a irmã da Nena, não quero mais a bela Helena, Anabela, Ana Bolena. Quero você. Toma conta do céu, toma conta da terra, toma conta do mar, toma conta de mim, Maria Antonieta Dalckmin. Se ele vier, defenderei. Se ela vier, defenderei. Se eles vierem, defenderei. E se elas vierem todas numa guirlanda de flechas, defenderei, defenderei, defenderei. Cais de minha vida, partida 7 vezes. Cais de minha vida quebrada nas prisões, suada nas ruas, modelada na aurora indecisa dos hospitais. Bonaçosa bonança.
Muito legal, muito legal, né? Mais um poema para esposa, né? Convite. Escuta este verso que eu fiz para você, para que todos saibam que eu quero você. A Marisa está falando, olha esse discurso, defenderei, 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 né? Bem religioso aí, né? Rogério perguntando o que me diz as mulheres de Oswald. Foram muitas, Rogério. Eu relacionei aqui nove esposas, mas foram muitas mulheres do Oswald. Imemorial. Gosto do pudor de minha mãe. Estrela de abas abertas. Não sei quando começaste em mim, em que idade, em que eternidade, em que revolução solar. Do claustro materno, eu te trazia no colo, Maria Antonieta Dalckmin. Te levei solitário nos ergástulos vigilantes da ordem intraduzível, nos trens de subúrbio, nas casas alugadas, nos quartos pobres e nas fugas, cais de minha vida errada, certeza do corsário, porto esperado, coral caído do oceano, nas mãos vazias as plantas fumegantes, mulher vinda da China, para mim, vestida de suplícios, nos duros dorsos da amargura, para mim, Maria Antonieta Dalckmin, teus gestos saíam dos borralhos incompreendidos, que tua boca ansiosa de criança repetia, sem saber. Teus passos subiam das barrocas desesperadas do desamor. Trazias nas mãos alguns livros de estudante e os olhos finais de minha mãe. Né? Então, borralhos, com certeza. Tem poema que a gente não tem nem o que falar dele, né, gente? É um negócio tão... uma declaração de amor tão grande, um negócio tão legal, né? Alerta. Lá vem o lança-chamas. Pega a garrafa de gasolina, atira. Eles querem matar todo o amor, corromper o polo, estancar a sede que eu tenho do outro ser. Vem de flanco, de lado, por cima, por trás. Atira, atira, resiste, defende, de pé, de pé, de pé. O futuro será de toda a humanidade. Né? Vamos defender as agressões, vamos defender o que pode, né? Vamos resistir para poder ter esse futuro, né? Importante esse futuro. Pero Vaz caminha. A descoberta. Seguimos nosso caminho por esse mar de longo até a oitava da Páscoa. Topamos aves e ouvemos vista de terra. Os selvagens mostraram-lhe uma galinha, quase haviam medo dela e não queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. As meninas da Gária. Eram 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. É a carta de caminha sintética, né, Marisa? Importante isso também. Um outro poema curto aqui,
País do ouro. Todos têm remédio de vida, e nenhum pobre anda pelas portas a mendigar como nestes reinos. Né? Isso aqui é uma ironia, né? O país do ouro, né? Então todos têm remédio, todos têm vida, todos têm dinheiro, ninguém mendiga, ninguém, né? Frei Vicente do Salvador. Paisagem. Cultivam-se pomares de cocos grandes, principalmente à vista do mar. Há águias de sertão e emas tão grandes como as de África, umas brancas e outras malhadas de negro, que com uma asa levantada ao alto, ao modo de vela latina, correm com o vento. Amor de inimiga. Posto que alguma, pelo amor que lhe tem, solta também o preso e se vai com ele para suas terras. Prosperidade de São Paulo. Ele fez muita coisa a São Paulo também, né? Ele fez muita poesia para São Paulo, muita poesia para o Brasil, né? Então, ao redor dessa vila estão 4 aldeias de gentil amigo, que os padres da companhia doutrinam, fora outro muito, que cada dia desce do sertão. Vício na fala, essa é importante, né? A gente falar a respeito dessa aqui. Ele fala o que o povo normalmente está falando, né? Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Olha que coisa importante, né? O povo está lá, dizendo mió, mio, né? Teia. Interessa? Não. Eles estão construindo, eles estão trabalhando, eles estão fazendo coisas importantes, né? Muito importante essa, né? Ele fez poesias em francês. Natureza morta. Quem constrói é o povo, né, Marisa? É isso mesmo. A questão do registro popular de quê? Porque ele queria realmente botar a coisa do Brasil. Né? A literatura marca nacional. Então, usou as palavras que o povo usava, né? Foi aquilo que eu falei no início. Ele queria, na forma de fazer uma arte, uma literatura brasileira, misturar o popular com o erudito, né? Não continuar fazendo regras europeias, mas criar, né, a marca, criar a literatura, a arte brasileira. Natureza morta. A esta fruta chamam ananases. Depois que são maduras, tem um cheiro muito suave e come-se aparados feitos em talhada, e assim fazem os moradores por ele mais, e os tem em maior estima que outro nenhum pomo que haja na terra. Marisa está dizendo que a busca pela literatura nacional está nos seus manifestos. Foi o que eu falei no início, né? Ele criou, né, essa expressão brasileira, né, de deglutir o que nós podemos aprender, que nós podemos estudar, para poder criar a nossa ideia, né? Quem disse alguma coisa parecida com isso também foi a Adélia Prado, quando ela falou
que ela lia muita gente, ela tinha uma infinidade de escritores e poetas preferidos, e que ela buscava escrever como eles, até um dia que ela escreveu alguma coisa e de repente falou assim, nossa, tem muito de mim nessa frase, tem muito de mim nesse texto. E aí ela começou então a criar, né, a sua personalidade como escritora, como poetisa, né? E isso é importante. O que a gente faz na nossa vida como escritores? A gente lê, mastiga, né, deglute isso tudo e cria a nossa arte, né? A gente cria a nossa arte porque a gente fala com as nossas palavras. Isso é o importante da coisa, né? Você ler um texto e falar assim, nossa, esse texto é do fulano, não precisa de ter o nome dele ali, né? É a forma como ele está dizendo, ele está escrevendo. Isso é importante, inclusive, para os autores iniciantes, né? Perceber essa identidade, né? Muitas das vezes a gente pensa fazer realmente a Denise está falando da semelhança. A gente muitas das vezes cria alguma coisa em cima de uma obra que a gente gosta muito, né? E se a gente não for capaz de fazer o nosso personagem, o nosso texto, a gente vai acabar fazendo um plágio, né, de um outro autor, né? Pois é, a Cora Coralina era outra que escrevia o que ela queria, né? Uma coisa importante que eu não falei aqui do Oswald de Andrade, que, por exemplo, ele foi um grande influenciador do modernismo, e tudo aquilo que ele falou a respeito da parte do manifesto antropófago, né, de criar a língua nacional, ela foi muito definida e usada pelo Manuel de Barros, que eu já apresentei aqui outra semana, né? Então, o Manuel de Barros, ele tinha toda essa coisa popular que ele usava, que eu mostrei do outro dia aqui na live, né? Então, é uma coisa importante, porque fala, né, a respeito da criação da gente, né? Uma criação que o poeta faz, o escritor faz, da sua arte, né? Uma outra poesia dele aqui. Marcha. Todos virão para teu cortejo nupcial, a princesa Patoreba, coroada de foguetes, a senhora Dona Sancha, que todos querem ver, o tango lamango e os mortos mastigados nas laboriosas noites processuais. Todos comparecerão, o camarada barbudo, o bobo alegre, o salvador de diversos pavorosos incêndios, o frade mau, o corretor de cemitérios, e onde estiver o pinta brava, meu irmão, tatá dudu popó cici lelé, não quero sombra de cera, nem noite branca de reza, quero o velório pretoriano de Sócrates, não o bestiário de Casanova, não quero tochas, não quero vê-las, tatá dudu popó cici lelé, o tio da América, a igreja de Aparecida, o Duomo de Milão, o trem, a canoa, o avião. Tudo darei às mesas anatômicas do mastigador de entranhas. Né? Negócio interessante, muito interessante. Compromisso. Comprarei o pincel do douanier para te pintar. Levo para o nosso lar o piano periquito e o Reader's Digest para não tremer quando morrer e te deixar. Eu quero nunca te deixar. Quero ficar preso ao teu amanhecer. Olha que coisa interessante, né? Que coisa linda, né? Leva tudo para poder
né? Enfeitar a vida e de repente, né? Quero nunca te deixar. Relógio. O relógio tá comendo feio aqui, né? Já são 56 minutos de live. Daqui a pouquinho nós vamos ter que parar. Então vamos dar uma poesia que chama Relógio. As coisas são, as coisas vêm, as coisas vão, as coisas vão e vêm, não em vão. As horas vão e vêm, não em vão. Olha que coisa importante, né, gente? As coisas são, as coisas vêm, né? As horas passam. Nada é em vão, né? Nada é em vão. Pois é, Marisa, é muito pouco tempo que a gente tem para poder falar, né? Fabulário familiar. Não em vão, né? Fabulário familiar. Se eu perdesse a vida no mar, não podia hoje te ofertar os nevoeiros, as forjas, os baipendis. Muito obrigado, Marisa. Então olha que coisa interessante esse fabulário familiar. Se eu perdesse a vida no mar, acabou, né? Não podia ofertar mais nada, não podia oferecer mais nada, porque, né, não pode ofertar os nevoeiros, as forjas, os aprendiz. São poesias muito... Ele consegue fazer uma coisa sucinta dizendo muita coisa, né? Ele consegue fazer uma... Himeneu. Para o teu corpo construirei o dossel, abrirei a porta submissa, ligarei o rádio, amassarei o pão, né? Deixarei a casa pronta, né? Importante, gente. Vocês estão falando a respeito de aprendizado que nós temos. Não dá tempo de eu falar mais nenhuma poesia dele, não. De falar o que a gente está aprendendo nessas lives. Eu estou aprendendo demais, né? Eu estou aprendendo muito a respeito de poetas brasileiros. Eu estou estudando a vida deles, que a gente pouco conhece. Normalmente você conhece a obra, você conhece uma poesia ou outra, mas conhecer a vida, o que fizeram, como é que eles fizeram a sua obra, a sua vida é importante pra caramba. A gente quase nunca sabe, né? Então, assim, eu estou aprendendo muito também. Isso é importante, né? Nós já fizemos 15 lives, né? 15 lives de poetas brasileiros, e esse é um projeto fantástico da poesia brasileira que eu pretendo, inclusive, organizar num formato de apostila ou no formato de livro. Vamos ver o que estamos fazendo. Então, gente, mais uma vez estamos agora terminando, né? Convido a todos a me seguirem aí no Instagram, no Facebook, na fanpage e no meu canal no YouTube, onde a gente coloca todas essas lives lá e está fazendo também um apanhado de literatura para informação. Importante isso, né? Sim, a gente vai fazer uma coisa bem legal em relação a isso tudo aí. Tá voltando 17 segundos. Beijos para todos, até a próxima, né? Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.